vocês não tiverem mais dúvidas, nós podemos terminar. Otávio, vamos fazer uns questionamentos agora mais assim, quentes, para acordar o pessoal. Como será a nova modalidade de trabalho de home office? Como? Você trabalha em casa. Ah, home office? Home office. A reforma tem uma outra categoria de trabalhadores excluídos da jornada de trabalho, né? O artigo 62 da CLT já dizia que não tem direito a nenhuma proteção do capítulo da duração, os chamados cargos de confiança, com aqueles requisitos que a lei garante ou exige, que é ter um adicional de pelo menos 40% a mais e ter poder de gestão na empresa. Os chamados trabalhadores externos, que na prática antes era só atribuída praticamente aos motoristas, que também já não se aplica mais, porque o motorista tem legislação própria, com obrigatoriedade de registro da jornada, então também não está mais na exceção do 62. Mas agora tem uma terceira categoria, o teletrabalhador, que é essa ideia de home office. Qual é a diferença? É que a legislação que estabelece essa nova legislação, essa categoria, eu posso utilizar um trabalhador que vai trabalhar, não precisa ser necessariamente na casa dele, mas a característica dele estar fora da empresa e com o uso de tecnologias aí, propiciadas pela evolução da informática, das tecnologias da informação, que permitem que você desenvolva atividades fora do ambiente empresarial. Então há a possibilidade de, no setor de desenvolvimento de TI, no setor de desenvolvimento ou de vendas, por exemplo, que o empregado não precisa estar mais na loja, ele vende, faz a atividade dele fora. A característica para essa atividade ser válida é que ela não seja desempenhada na empresa, embora o empregado possa estar na empresa em alguns momentos para buscar informações pontuais ou em reuniões com os empregadores. Então, o fato de ele estar na empresa em alguns momentos não descaracteriza. O que caracteriza é ele desenvolver a atividade fora dela, com o uso de tecnologia. Essa atividade fora, por não ter possibilidade de... não tem nem aquela exigência do controle do trabalhador externo, é diferente. A atividade sendo desenvolvida com tecnologia fora da empresa já está excluído pura e simplesmente. A exigência é que tenha um contrato firmado nesses termos. Então eu vou ter que ter uma forma escrita para o contrato. Mesmo que esse empregado receba essa tecnologia ou pagamentos para exercício da tecnologia, por exemplo, uma assinatura de banda larga da internet, fornecimento do notebook ou do smartphone, etc., pelo empregador, isso ainda tem natureza de ferramenta de trabalho, não incorpora na remuneração dele, não é salário para ele, e mesmo sendo pago habitualmente todo mês, uma mensalidade, etc., não incorpora na remuneração. Mas eu preciso de previsão contratual. E eu preciso da característica específica dessa condição, de ele estar desenvolvendo, por exemplo, há muitos vendedores hoje que trabalham com tecnologia. Eles usam tablets, smartphones e fazem as vendas online. Qual é a diferença desse trabalhador para essa característica do teletrabalho? Porque são coisas distintas. Esse vendedor, mesmo usando tecnologia para exercer o trabalho dele, ainda necessita da presença física dele no local do ponto de venda, que é o cliente A, B, C ou D. Então ele está na outra categoria de trabalhador externo, que para ficar fora da duração da jornada de trabalho, não pode ter controle de jornada ou possibilidade de aferir se ele está trabalhando ou não. Tem que ser uma situação incompatível, é o termo da lei. É diferente do teletrabalhador, porque o teletrabalhador não precisa estar presencialmente no ponto de venda ou na atividade dele. Ele faz na casa dele, no shopping, na praia, em qualquer lugar, com o uso das ferramentas tecnológicas que ele vai ter que utilizá-las. Então é diferente do vendedor que precisa visitar o cliente, aí é trabalhador externo. Apesar dos dois estarem fora, né, um é externo, não sei se dá para entender, é muito sutil a diferença. Né? E poderia, no caso, dentro do contrato
dessa condição poderia ter uma condição híbrida, vamos dizer assim, presencial, uma carga horária um tanto presencial, uma carga horária um tanto à distância, vamos pensar. Se você, o que o legislador ele estabelece essa possibilidade, estabelece a possibilidade de você migrar do presencial para o não presencial e vice-versa, do não presencial para o outro, mas se ela é mista, no período que ele está na atividade presencial, aí aplica toda a regra. E aí você tem um limite de horas, tem um limite de intervalo, tem um limite, né, de pagamento de adicionais se ele passar do horário. E a legislação não estipula a carga horária? Não, é a característica específica. Isso já acontece em alguns casos. Porque eu tenho trabalhadores, por exemplo, que hoje com essa mudança do artigo 58 da hora in itinere, mas eu já tinha essa possibilidade do empregado que viaja, ele é trabalhador de horário fixo, interno, mas ele vai para uma viagem fora da empresa, vai ficar 15 dias, 10 dias, não tem como você ter controle disso, você já poderia ter pactuado essa condição de trabalho externo para ele. Tem que fazer um contrato, e é importante ter esse contrato, e aí pode ter as duas situações, né? Vale a pena avaliar qual é a melhor forma, né? Se eu vou usar o teletrabalho, se realmente é teletrabalho, porque às vezes é só trabalho externo, tem que verificar se ele encaixa na situação ou não. Eu vejo comentários que existem muitas empresas, principalmente em São Paulo, que usam esse teletrabalho e alguns dias fazem uma reunião na empresa, se não me engano, uma vez por semana, ou às vezes duas, né? Então são vários dias, deixa a pessoa trabalhando e uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, a pessoa vai estar na empresa. Seria mais ou menos isso, né? Está autorizado, a lei já diz isso, que não descaracteriza o teletrabalho. É essa situação presencial, uma vez por semana, por mês, mais de uma. E com relação ao trabalho intermitente? É outra figura. Bom, nós antes poderíamos, a regra geral continua sempre valendo. Qual é a regra geral de contratação de trabalhadores? Contrato por prazo indeterminado. Essa é a regra geral. A não observância da regra geral, que antes nós só tínhamos a modalidade prazo determinado, traria o ônus para o empregador de considerar o contrato como indeterminado. Então ele perde a condição de que era um prazo pré-estipulado e vai para a regra geral, que traz obrigações maiores, porque no prazo indeterminado eu não posso demitir sem pré-aviso. Se houver, né, demissão pelo empregador, tem a multa de 40%, que na extinção do prazo determinado não existe. Então geram obrigações, né, e benefícios também. O seguro-desemprego, por exemplo, na modalidade determinado não existe, na indeterminado existiria. Então, a legislação nova está tentando, esse é o discurso, e que essa figura intermitente, então nós criamos os trabalhadores de jornada integral, que pode ser determinado o contrato ou indeterminado. E agora nós temos os empregadores em jornadas não integrais, que é o intermitente. Qual é a condição? As empresas vão ter uma flexibilidade. Para a empresa, para a gestão empresarial, é uma ótima ferramenta, porque ela tem uma possibilidade de contratar um trabalhador para o momento que ela precisa dele, e só usa e remunera ele naquele momento da demanda. Claro que a regra geral, por exemplo, de 8 horas de trabalho continua valendo. Se ele trabalhar mais que 8, que passar de 8, tem adicional de hora extra, mesmo ele trabalhando um dia só, porque você não pactou dias de descanso para ele, só dias de trabalho para ele. Essa situação vai permitir, inclusive, por exemplo, olha, eu preciso dele esse final de semana e eu vou precisar dele daqui a 15 dias, ou daqui a um mês, ou daqui a 40, daqui a 60, daqui a 6 meses. Não preciso rescindir o contrato. Eu só preciso convocar ele com uma antecedência que tem que ser no mínimo de 3 dias. E o fato de ele não trabalhar para mim durante esses períodos todos também não caracteriza tempo à disposição. Não gera obrigação nenhuma para a empresa. A empresa vai então poder contratar alguém, usar quando precisa, quando não precisa não usa mais, se precisar no futuro chama de volta. A medida provisória trouxe uma novidade aí que não existia no texto original.
Se eu ficar sem usar o meu intermitente por mais de 12 meses, vai acontecer a rescisão dele. E a rescisão tem mais ou menos as mesmas características da rescisão por acordo. Pago metade só do período do aviso, pago só metade da multa de 40%, ele não tem acesso a seguro-desemprego, só soca 80% da FGTS que existir na conta. Mas é uma modalidade que vai trazer uma flexibilidade maior, mas tem que pactuar por escrito, não dá para usar o contrato verbal, tem uma série de exigências aí. E precisa estar formalizado o registro todo, né? Não, é empregado. Então, registro na carteira, vai pagar todos os encargos sociais, mas de forma proporcional. Ele vai trabalhar 1 hora por mês, vai gerar 1 hora por mês um salário de R$20. Os encargos são sobre R$20. Tem algum risco, alguma coisa, se você vê? Não, o risco é o contrato ser descaracterizado da figura intermitente para a figura prazo indeterminado. Porque aí você atrai a obrigação que o contrato não tem. Porque as horas à disposição são tempo componente da jornada de trabalho, como regra geral. O artigo 4º da CLT sofreu mudanças na reforma, dizendo de várias situações onde não é mais tempo à disposição do empregador. Como, por exemplo, ficar na empresa no horário do almoço, ficar na empresa para estudar. Então, se ele não está desenvolvendo atividades naquelas hipóteses, não é tempo à disposição. Mas a regra geral do tempo à disposição de você ficar aguardando ordens, porque no Brasil nós pactuamos a seguinte condição: você contrata um empregado por um tempo de jornada, que no máximo são 8 horas por dia. Se você não tem trabalho para as 8 horas por dia, você paga as 8 horas do mesmo jeito. O intermitente quebra essa regra. Eu não preciso contratar a pessoa pelas 8 horas, eu contrato só pelas horas que eu precisar dele. Se eu precisar dele só por 2 horas, eu pago só 2. Qual é a consequência? Se eu perder a condição de intermitente, o que era só 2 horas pode virar 8. Quando é que isso acontece? Quando eu não observo as regras da legislação para contratação do intermitente. Porque a característica tem que ser trabalho esporádico. Mas eu posso ter intermitente toda sexta-feira? Posso. Eu não tenho a semana inteira. Eu tenho ele só 1 hora por semana, 1 hora por dia todos os dias. Continua assim. Ou um dia só por semana. Ou um dia por semestre. Inclusive é o caso dos bares, restaurantes, né, geralmente. Essa atividade vai usar mais, o comércio já está usando no momento agora. Oi, André. Esse caso poderia ficar como estudo se só tem alguns. Pode. Sim. Mas aí tem um contrato, eu tenho que... Tem que formalizar o contrato de trabalho intermitente, com essa nomenclatura mesmo, com as regras. Você já pode estabelecer qual é, a não ser que venha uma vedação na convenção coletiva dizendo que não pode ter esse tipo de trabalhador naquela atividade, está livre. Então ele vai vir lá uma vez por semana para ministrar 2 horas aulas dentro da grade curricular. Ele vai ministrar as 2 horas da grade curricular o semestre inteiro, 2 vezes por semana. O único problema é que se você rescindir antes do prazo, não deu certo. Então eu contrato o cara já para o semestre inteiro, já estabeleço todos os dias que ele vem. Vi que não vai dar certo, tem que rescindir. A consequência é a mesma do prazo determinado de rescisão antecipada. Pago 50% do que faltou para ele trabalhar. E nesse tipo de contrato recolhe FGTS, todos os encargos, mas aí com proporcionalidade ao valor contratado. A única exigência é que o valor da hora seja a mesma do trabalhador que executa a atividade em tempo integral. Essa é a exigência para não ter problema de equiparação. Depois de 6 meses posso voltar a contratar? Você não precisa voltar a recontratar, você só precisa convocá-lo, porque ele já está contratado. Após 6 meses, você não tem rescisão. Fique em aberto. Detalhe é o seguinte: a cada mês você vai pagar, além do salário, férias e 13º. Então a quitação dessas verbas são mensais. No final do ano ele não tem 13º. No final de 1 ano de período aquisitivo, quando for a concessão das férias, que a única obrigação é não chamá-lo durante 1 mês. Você não precisa pagar férias, porque ele já recebeu antes. Então ele vai ter uma característica diferente. Tem que observar, por
jovens, porque as férias é obrigatório de julho, Sim. professor, e tem também garantia semestral do trabalho, você não pode mandar um professor embora. Não, mas esse aí você não vai mandar embora. Nesse caso, nós não temos rescisão contratual, eu só não vou ter trabalho para ele naquele semestre. Então, aquelas regras da convenção vão ter que ser adaptadas à condição da contratação. Mas o mês de julho não tem aula, então ele vai ficar sem trabalho de qualquer forma, mas você já pagou as férias dele. A carga horária que você estipula quando começa a efetiva, ela tem que permanecer o ano inteiro. Você não pode quebrar ela no meio do caminho. Então, pro intermitente, não é a mesma regra. Para o tempo integral, sim. Você fixou a quantidade da jornada dele e se sofrer, não vai poder sofrer redução, fora as hipóteses, né, de supressão de turma, mudança da matriz curricular, etc. No caso do intermitente, você convoca para quantas horas você quer. E aí, se a próxima convocação é só para 2 e antes era 4, não tem problema. Pode ser. Também é uma situação seguinte, tem que dar, ele está de acordo, é o contrato, ele tem que aceitar, né? Claro, mas normalmente o contrato de trabalho é cláusula de adesão, não é? Com essa característica, o empregado, salvo algumas situações de cargos de mais autonomia e mais independência, o empregado negocia com o empregador. Mas normalmente o candidato onde que é assim, né? Aqui, pronto, vai embora. A Lisandra vai falar. Lisandra. Deixa eu fazer duas perguntas no contexto. Por exemplo, eu tenho funcionários também integral e eu quero agora transformar todo mundo em intermitente. Podia até o dia 14 de novembro, quando a MP 808 entrou em vigor. 18 meses de carência. 18 meses de carência. Até 2020. A partir de 2020, aí é possível migrar. Por enquanto eu não posso, eu tenho que esperar até 2020. Isso. Outra pergunta. Se a MP se manter, Outra pergunta. pode ser que ela não se mantenha. Eu vou contratar um intermitente. Eu tenho que ter dias corretos de trabalho ou horas de trabalho? Você estipula. Pode ser horas, pode ser dias, E às vezes não tem. pode ser períodos de dias. Então não preciso ter tempo, você vai trabalhar dia 7. Eu tenho que só avisar com o período de antecedência. Isso, é a única exigência que o mínimo de antecedência para ele se vincular a você são 3 dias. Eu posso fazer com uma antecedência maior. Posso programar um semestre inteiro se eu quiser. Vai, Julião. Fala aí, Júnior. Eu acho que no caso do Contex, dos clientes em geral, o contrato de trabalho intermitente aqui cairia como uma luva, né, na questão dos bares e restaurantes, empresas de eventos, né, também na questão das escolas, né, que há aí uma demanda por serviço maior, principalmente nos finais de semana, né? Então, eu queria colocar uma coisa assim, e a questão dos autônomos, por exemplo, esse intermitente está misturando um pouco com o autônomo, só que o autônomo tem também na lei ali, na lei da terceirização, né? Ou na própria lei da reforma, né? Que o autônomo não é mais para ser descaracterizado e transformar em empregado, mas não é bem assim, né? A questão entre intermitente e trabalhador autônomo, né? Que na questão do intermitente ele é teu empregado, né? São todos os requisitos ali da formalização de um vínculo empregatício. Já na questão do autônomo, embora ele possa ir pela reforma prestar serviço contínuo, tá? Mas tem a questão da subordinação, né? Que continua descaracterizando aí o empregado como um diferenciador aí entre a condição de empregado intermitente e trabalhador autônomo. Então eu posso ter um autônomo prestando serviço numa entidade, numa empresa durante o mês todo, praticamente assim, olha, eu sou autônomo regular, aquele autônomo regular. Porque serviços contínuos poderão ser realizados pelo trabalhador autônomo. Então, eu acho aí que agora o liame seria essa questão da subordinação, né? Como que a gente vai trabalhar isso? Eu tenho 2 trabalhadores, um empregado prestando um serviço, por exemplo, administrativo, e aí eu tenho um autônomo também prestando esse serviço.
como que eu trato um como empregado e o outro como autônomo? A questão é a relação da subordinação. Otávio, nessa questão. Como que eu vou diferenciar aí? Penso assim, bom, trabalho autônomo é normalmente um trabalho especializado ou de um profissional liberal. A legislação se alterou, tem uma letra B no 442 que diz que o autônomo não gera vínculo empregatício. Isso é uma meia verdade, porque no direito do trabalho vigora o princípio da primazia da realidade. Então, se na prática ele não é autônomo, ele é subordinado, significa que há uma fraude e vai caracterizar vínculo. Bom, a lei trouxe algumas pistas. A primeira, as formalidades legais. Bom, formalidades eu tenho aspecto objetivo e subjetivo. O objetivo é que eu preciso que o autônomo esteja inscrito, tenha inscrição municipal, atividade reconhecida, para que ele possa prestar o serviço e formalize um contrato com ele. A subjetiva é que ele não tenha subordinação. Então eu posso, por exemplo, ter na minha escola um eletricista autônomo. Ele pode trabalhar anos e anos para a minha escola. Qual é a diferença entre ser empregado e autônomo? Normalmente o empregado é dirigido. O empregador estabelece o horário que ele tem que trabalhar, estabelece exatamente quando ele tem que trabalhar, o que ele tem que fazer, e o autônomo não pressupõe esse grau de subordinação. Então eu vou fazer o meu serviço no horário que é possível. A MP 808 retirou, porque lá existia, na verdade ainda existe, no texto da lei, a questão da exclusividade, que o autônomo poderia ser até exclusivo. Na prática pode ter uma exclusividade não contratual. Eu ter um autônomo que, embora eu não exija dele exclusividade, na prática ele só trabalhou para mim. A única exigência que a lei está fazendo é que não tenha cláusula no contrato do autônomo de exclusividade. Mas na prática ela pode até existir, porque ele talvez só preste serviço para a minha empresa. Mas eu não posso ter essa direção, essa interferência no modo pelo qual ele faz o serviço. E normalmente a gente verifica isso no contrato de trabalho quando o empregado tem horário para entrar, horário para sair, exatamente quais são as tarefas diárias que ele tem que executar naquele dia. O diarista não é um trabalhador empregado, diarista, por exemplo, só para fazer um paralelo. A empregada que vai lá em casa, minha esposa faz uma lista das tarefas diárias, isso é subordinação. Eu estou determinando o que ela tem que fazer. É mais ou menos guardar as devidas proporções do que você faz com um autônomo. Se você determina tudo que ele tem que fazer, o horário que ele tem que fazer, quando que ele tem que fazer, não é autônomo, apesar do rótulo ser autônomo. Na prática ele é um empregado. Então esse é o cuidado que a gente tem que tomar. Já nos profissionais liberais é mais fácil, né? É a questão da autonomia estar presente, porque ele já teve uma formação específica para exercer a profissão está regulamentada pela lei, e ali você já tem as características do exercício dela. Eu acho que essa preocupação de subordinação surge aí, porque a reforma traz o seguinte, que o autônomo poderia prestar serviços contínuos. Né? Aí é que eu acho o X da questão, é ficar atento nessa questão. Porque se o serviço é contínuo, obviamente que a subordinação eu acho que acaba estando presente. Né? Seria isso. Se o serviço não for contínuo, a subordinação já é mais, talvez discreta, mais... Quer dizer que há um risco de contratar autônomos nessa situação perante uma reclamatória trabalhista, uma situação de risco. O fato da lei dizer que não é, significa que é. Isso que vai acontecer. Aproveitando, em relação à pessoa jurídica, pejotização, terceirização, quarteirização, ou até o MEI, microempresário individual, o que você me diz a respeito? Quais os riscos que eu tenho de contratar MEI? Quais os riscos que eu tenho de contratar PJ? Bom, então tem que dividir esse assunto em alguns pontos. Primeiro, o seguinte. A terceirização na atividade fim já vale no Brasil desde abril, porque é uma situação antes da reforma, que alterou a lei de trabalho temporário
e alterou a legislação que regulamentava as atividades de vigilância e de limpeza, que eram aquelas que estavam já permitidas terceirização, que depois nós tivemos uma ampliação do entendimento para ajustar ou trazer uma modernidade das relações de trabalho pelo TST, que passou a autorizar a terceirização e atividade fim. Terceirização é quando eu contrato uma outra empresa para prestar serviços para minha empresa. Eu vou contratar uma MEI, que em tese é uma PJ, para prestar serviços para minha empresa. Isso é terceirização? Não. Por que não é? Porque a lei da terceirização exige uma empresa de serviço terceirizado. Ela tem que ter uma constituição específica, ela tem que ter um capital social, que a MEI não tem, ela tem que ter uma série de exigências que, para ela estar na categoria empresa de terceirização de serviços, ela tem que cumprir. Então, quando eu falo em terceirização e falo em contratação de outras formas de trabalho, porque o MEI, na verdade não é nada mais do que um autônomo. Então, quando a gente fala de MEI, nós estamos, entre aspas, trazendo uma vantagem tributária, porque ele vai ganhar tributariamente com a prestação de serviço, que no caso, como autônomo, seria muito maior, mas ele não perde a característica de autônomo. E tem que fazer essa separação. Então, a terceirização, qual é a vantagem agora? Está liberada para todas as atividades. Mas eu tenho, se eu for a uma empresa contratante da empresa terceirizada, que verificar, primeiro, se ela tem a constituição correta para oferecer serviço terceirizado. Segundo, eu tenho ainda a responsabilidade subsidiária pela inadimplência dela em relação aos empregados que ela tem. Mesmo que ela só tenha os sócios como prestadores de serviço. Então, os sócios podem prestar serviço? Podem. Se eles prestarem serviço, não vai ter vínculo empregatício, não precisa ter empregados nessa empresa, mas ela precisa ter aquela constituição. Se for terceirização, está liberado para qualquer atividade, desde que tenha essa característica preenchida. Não tem, a empresa não é isso, é outra coisa, como acontece com muita frequência. Significa que aquela terceirização é legal e vai gerar vínculo empregatício. Tem esse probleminha. A MEI, esse microempresário individual, eu aplico as mesmas condições do autônomo. Ele tem autonomia para exercer a atividade ou não? E aí eu posso ter vínculo. A própria lei fala que o MEI não pode substituir empregados, né? Disfarçadamente, certo? Exato. Ele começa com um problema por aí. É igual estagiário. Foi bom você falar. Então, fala um pouco. Tem estagiário aqui na sala? Tem, o Lucas. O estágio. Peraí, ela não fala não, então. Não, mas não tem risco lá não. O estágio ele serve para complementar o ensino escolar. Vamos nem discutir a questão do ensino escolar. Mas é uma possibilidade de você agregar uma atividade prática a uma atividade educacional. Então ele só tem validade com esse objetivo sendo atingido. Então, se eu tenho um estágio de um estagiário que está desenvolvendo uma atividade que tem relação com o curso que ele está desenvolvendo, só que não é só isso. O projeto pedagógico do curso dele também tem que prever essas atividades que ele vai fazer na minha empresa. Se tudo isso estiver bonitinho funcionando, e é por isso que eu tenho um termo de convênio, que eu tenho uma pessoa responsável pela fiscalização do estágio, para verificar se as atividades estão sendo desenvolvidas corretamente. Tudo isso existe na lei para dar efetividade para essa ideia. Estou completando a minha atividade educacional na prática. Agora, quando eu pego o estagiário e coloco ele para fazer atividades que não tem nenhuma relação com o curso dele, é fraude. Eu tenho toda a formalização, eu tenho convênio, tenho o termo de compromisso, eu paguei o seguro, está tudo assinado, tenho os relatórios, mas é tudo de mentira, porque na prática ele faz outra coisa. Então, a lei não dá chance. A lei diz, não observou a regra, é empregado, ponto final, e não tem discussão. Esse é o problema.
Sobre o estagiário, sobre o estágio, tem uma questão do horário, né? Ele pode ser alterado além das 6 horas que estaria na estipulação? Tem um limite, 6. Qual é a finalidade do limite? Aí tem que observar isso também, porque a jurisprudência passou a entender que o excesso no limite máximo da jornada do estagiário, que é 6 horas, só vai descaracterizar o estágio se ela também implicar na impossibilidade de frequência escolar. Então, se o seu estagiário está fazendo horas extras além do limite, bom, você pactou uma bolsa pela jornada X. Se você exige mais que X, significa que aquela bolsa está sendo remunerando menos do que ele está desenvolvendo. Descaracterizou o estágio? Não, mas gerou um passivo, porque você está devendo horas para o estagiário. Mas se esse estagiário passar a também ter prejuízo na frequência escolar por conta das horas excedentes, aí eu descaracterizo o estágio, porque a primeira preocupação é com a formação educacional e não com o trabalho desenvolvido. E aí, pessoal, dúvidas, estagiários? Banco de horas. Não, sabe tudo. Como implantar? Bom, antes da reforma, quer dizer, era obrigatória aí o aval, a participação do Sindicato dos Trabalhadores, né? Então, o acordo necessariamente teria que ser homologado no sindicato e ter essa ratificação aí da atividade do sindicato profissional. Agora, com a reforma trabalhista, depende do período de vigência do banco de horas. Então, caso eu queira implantar um banco de horas superior a 6 meses, as regras continuam as mesmas. Você necessita novamente pactuar isso com o sindicato. A reforma abre a possibilidade de você firmar acordo de banco de horas com os seus trabalhadores por períodos inferiores a um ano. Então, eu posso firmar um acordo de banco de horas de 2 meses, 3 meses. E se for até 6 meses, esse acordo vai ser feito diretamente com o empregado. Então, através de acordo individual, né? Então, isso eu acho que facilita, né, sobremaneira aí para as empresas, né? É uma forma da gente reduzir passivo, né? Principalmente para aquelas empresas que não conseguiam a autorização do sindicato para regularizar os seus bancos de horas. Então, eu acho que agora é uma possibilidade aí de validar, né? E reduzir passivo. Não precisa constar da convenção, necessariamente não. Não, porque vai ser um acordo individual, né? Não precisa constar na convenção que teria ou não. Não sei se a convenção aí, no caso, poderia limitar esse exercício, claro, né, do banco de horas. Falar que vai ter, então pode, né? Seria essa limitação aí imposta na convenção coletiva. Mas se na convenção não tiver impedimento, faz acordo individual e resolvido o problema. Aí prevalece o acordo individual. Então, sobre jornada de trabalho, houve uma alteração em termos do horário intervalo para refeição e descanso, né? E essa é aquela possibilidade lá da questão do acordo, né? Prevalecer sobre a legislação. Então a CLT abre essa possibilidade de redução da jornada de trabalho, né? A jornada. Desculpa, do intervalo, né? Mas a jornada também, em relação à jornada, podemos reduzir a jornada? Sim, a empresa poderia reduzir a jornada? Reduzir jornada com redução de salário, que se diz? Reduzir pode, desde que não reduz o salário, né? Poder pode. Demonstrar. Não, aquele PPE, que é o Programa de Proteção ao Emprego, que a Dilma lançou e agora recebeu o nome de PSPCE,
programa de seguro do emprego, é a mesma porcaria. Você pode reduzir salário com redução de jornada. É possível. Mas para isso eu preciso demonstrar que a minha empresa tem uma dificuldade financeira que obrigue isso. Preciso garantir emprego durante o período de validade do programa. Então não vou poder demitir os empregados. Como esse programa ele dá acesso a alguns recursos do Fundo Nacional do Trabalhador, porque parte da redução salarial que o empregado sofre é devolvida pelo governo. Então funciona assim, a regra é 30% de jornada e 30% de salário. Então, proporcionalmente, o empregado trabalharia 30% menos e ganharia 30% menos também. Só que os 30%, como é um programa tripartite, empregado, empregador e Estado, são reduzidos para 15%. Então, o empregado trabalha 30% menos, mas efetivamente só tem uma redução de 15%, porque os outros 15% é o Estado quem paga. O problema é que o Estado esgotou o recurso do fundo, ele não tem mais dinheiro para pagar. Então, os sindicatos, quando estavam fazendo os acordos, já alertavam: olha, nós vamos reduzir os 30%, mas os empregados não vão receber os 15% que o governo não está pagando. Então, era 30-30 mesmo. Isso está mantido. Mas é só nisso que é possível? Não. É possível em outras situações, desde que a empresa demonstre essa dificuldade para proteger o emprego, porque aí a ideia do mal menor ainda vale mais. É pior perder todo o emprego ou perder parte das garantias do emprego. E aí, se a negociação coletiva avançar e entender os empregados acolherem a proposta, é possível, mas depende de negociação coletiva. Senão não sai. Então, teria a possibilidade de uma empresa que queira reduzir a jornada de um trabalhador sem estar nessa situação. De um trabalhador individualmente não é possível. Agora, eu tenho situações que a redução de jornada são legais. No caso do setor educacional, é possível. Por mudança de grade horária, pelo número de alunos matriculados, mas por quê? Eu tenho uma norma coletiva que já autorizou para atender uma necessidade do setor. Então, dependendo das características de cada negociação coletiva, isso vai existir. Então, talvez as negociações elas se encaminhem para isso, né? Já que a lei vale menos do que a negociação coletiva estabelecida. E pode ser contratado agora por jornada reduzida. Não, a jornada em tempo parcial já existia. Nós criamos duas categorias agora, né? Uma com jornada em tempo parcial com direito a hora extra e outra sem direito a hora extra. Mas a proporcionalidade da contratação de trabalhadores por quantidade de horas menor sempre existiu. Só algumas convenções é que impediam. Se quiser contratar por menos horas, você vai pagar o salário integral do mesmo jeito. Está valendo. Se for negociado, é a regra do mais benéfico. O que é mais benéfico? Se a negociação coletiva prever uma norma mais benéfica, aplico ela. Vai valer. Enquanto ela estiver valendo, enquanto ela continuar sendo negociada nessas condições, ela vale. Contra o intervalo, só para acrescentar o que o Júnior falou, tem uma outra mudança. As regras de intervalo intra-jornada, os outros estão mantidos. Não, tem um intervalo especial que também surgiu uma mudança aí, que é o intervalo para amamentação. Que a mulher tem direito lactante a 2 intervalos de 30 minutos, que teriam que ser distribuídos ao longo da jornada. Agora pode ser negociados com ela diretamente. Ela pode entrar uma hora mais tarde, sair uma hora mais cedo, ficar uma hora a mais no almoço, que está cumprido o intervalo. Fora esse horário de intervalo especial, o 11 horas está do mesmo jeito, entre jornadas. A diferença é que o intervalo intra-jornada para mais de 6 horas de trabalho mudou da seguinte forma: antes a regra era a seguinte: eu teria que conceder integralmente o intervalo mínimo, 1 hora, e a não concessão do intervalo mínimo, pelo artigo 71, parágrafo 4º, representava no pagamento integral daquela hora não concedida. Então, meu empregado só gozou 50 minutos de intervalo, a regra antiga dizia: paga 1 hora.
mesmo ele tendo descansado 50 minutos. Agora a lei mudou. Os 50 minutos que ele descansou serão deduzidos do que eu devo. É a mesma regra do intervalo entre jornadas não cumprido. Faltou 10 minutos, eu não vou pagar 1 hora como eu pagava antes, pago só 10 minutos. Essa é a mudança. E pode ser, fora os 30 minutos que pode ser negociado coletivamente. Pode ser de 30 minutos. Os 30 minutos sempre pôde. Qual era a diferença? Que antes, para você ter intervalo de menos de 1 hora, tinha que ter uma autorização do Ministério do Trabalho. Agora disseram que a categoria vai poder decidir. Então eu vou desburocratizar o que eu já podia. O Ministério do Trabalho não vai mais opinar. Porque antes o Ministério do Trabalho autorizava empresas a conceder intervalos de menos de 1 hora para os seus trabalhadores se cumprissem exigências relativas à alimentação. Eu vou fazer alimentação na empresa, então tem que ter lá um nutricionista, uma equipe de cozinha, um local apropriado, um cardápio definido. Todo mundo pode almoçar, termina de almoçar, volta para trabalhar. Mas só com autorização do Ministério do Trabalho. Agora não. Não precisa nem ter nada disso. Se o sindicato falou que vale 30 minutos, é 30 minutos. Mas tem que homologar sindicalmente. Tem. É um acordo coletivo. Só lembrando, qualidade de norma coletiva não é só você assinar um documento do sindicato e guardar na gaveta. Precisa, para ter validade, que ele seja registrado no sistema mediador. Senão, não vale. Tem sindicato que a gente vai tentar registrar lá a norma coletiva e não consegue. O sindicato está ilegal, a diretoria não está eleita, ou uma série de problemas. Aproveitando, o controle da jornada. Geralmente, nós temos uma dificuldade razoável por causa do REP, quem usa REP. Mas vamos falar sobre as regras do controle da jornada. Continua existindo a obrigatoriedade de ponto e tudo mais. E cada vez mais, né? Porque agora tem mais dificuldade para ir social e tudo mais. Fala um pouco sobre essas dificuldades que as empresas encontram em controlar o ponto eletrônico, principalmente quem tem o registro eletrônico, e para não fazer nada fora daquela regra normal que tem que ser, né? Não, começa aí. Você quer dar a área específica. Então, em relação ao REPOM, o controle da jornada continua, né? A opção ou manual, ou o eletrônico, ou o mecânico, né? Inclusive, dentro do estabelecimento eu posso conviver com essas três formas de controle, né? Tem um determinado setor o relógio mecânico, no outro o setor administrativo manual, e em outro setor também o REP. E é obrigatório acima de 10 empregado. Isso. A questão do REP às vezes, muito problemas de manutenção e de quebra, né? Não, e às vezes você vai no... Não, quero dar as férias, mas não é daquele jeito. Aí a pessoa tem que voltar, sabe? Aquelas ajustes. Aquelas gambiarras. Ajustes. Registrar uma situação. Horário, um monte de coisa. O problema do REP é que qualquer alteração ali, manual que se passa, fica registrado no sistema, né? Tem algum problema o REP, você não registrar ele ou 5 minutos antes, ou 5 depois, 10 antes ou 10 depois? Qual é a implicação, qual a rigidez desse controle? Bom, em relação à marcação de presença, né, continua a regra dos 5 minutos de tolerância para apuração de desconto de atrasos e pagamento de horas extras, né? Isso não mudou. Tá. Então, agora, se o empregado registrar a presença com um espaço de tempo superior a 5 minutos, tanto na entrada como na saída, aí isso vai gerar aí, pagamento de horas extras. Eu tenho uma dúvida. E vamos supor, uma empresa que é um pouco maior, o funcionário não está autorizado a fazer hora, de repente ele passa lá para ver registro para gerar um pagamento. Como isso é tratado? A gente é obrigado a pagar? Me explica direito. Desculpa, eu não entendi a questão. A gente tem os limites que são impostos. Vamos supor, a nossa entidade, por exemplo, não paga esse porque ninguém está autorizado a fazer. Perfeito. Acontece, eu chegar mais cedo, vai lá, passa o dele, registrou antes do horário. Ou, muitas das vezes, até posterior.
Por de horário lá, sei lá, você vai almoçar mais tarde, lá registro um outro horário que seria gerado uma hora que na verdade não está autorizado. Tá. Como que é? Porque o meu relógio lá não tem bloqueio. Bom, se você registrou e ultrapassou o limite diário aí, de 8 horas, aí a princípio são devidas horas extras em virtude da extrapolação da jornada diária naquele dia específico. Para resolver o problema, nós temos agora a possibilidade do acordo de compensação, que pode ser tácito ou escrito, né? Mensal. E aí você poderia estar fazendo a compensação dentro do período ali. Mas existe um regulamento dentro da identidade que fala que não está autorizado a fazer hora extra sem ser previamente, lá como diretor, qualquer que seja a pessoa. E mesmo assim o funcionário vai lá e registra. Advertência. Então, aí tá. Mas aí tá. Eu tenho casos lá que faz. Eu faria assim. Você tem um regulamento que determina que a jornada é X. Aí, pelo que eu entendi da tua fala, esse empregado na verdade não gerou hora extra nenhuma, ele não trabalhou. Ou ele gerou um ponto sem trabalho, ou gerou uma hora sem trabalho, porque esqueceu de anotar no horário certo. O REP não é um documento engessado que você não possa tratá-lo. Só que a diferença é que você vai tratar e vai ficar registrado. Então você pode ir lá, já que o trabalho não existiu, e fazer a correção. E gera para ele a advertência específica porque está anotando incorretamente o ponto. Isso no futuro pode representar uma discussão desse empregado dizendo: a empresa manipulava o meu ponto e eu fazia horas extras e ela não registrava ou excluía essas horas. Isso vai estar tudo registrado quando você apresentar os registros, e aí você vai poder dizer: não era assim, aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa, e poder, né, aplicar para esse empregado, apresentar a documentação que permita uma defesa. Em outra situação, se realmente ele fez a hora extra, você não tem nem acordo de compensação, porque não era nem para fazer, então não tem sentido eu ter. Você vai ter que pagar a hora, porque o trabalho foi realizado, não dá para devolver para ele. Mas você pode gerar, pelo descumprimento de uma norma, uma suspensão. Então você está suspenso no outro dia por meio período, que vai ficar muito mais caro do que a hora extra que você vai pagar para ele. Mas essa norma não tem validade. Porque está descumprindo. Porque ela só vai gerar suspensão, mas não vai invalidar aquelas horas que foram passadas. A hora trabalhada não invalida e não dá para você devolver. Mas você compensa, entre aspas, com a punição. Porque o que você vai pagar de hora extra é menos do que você vai descontar dele de salário. Aí ele vai pensar 2 vezes em descumprir a ordem da outra vez. É uma questão de correção de comportamento. Ok? Foi ótima a sua observação, que era isso mesmo que a gente estava preocupado em resolver. Abonos e gratificações não terminarão o salário a partir da reforma, mas podem ser supridos? Quais os riscos? Agora não integram mais o salário com os abonos, é isso, né? Sim. Bom, abonos previstos em convenção coletiva, né? No caso, benefícios, cesta básica ou outros benefícios previstos em convenção coletiva, enquanto a convenção estiver vigente, né, são devidos. A partir do momento que se assina a nova convenção coletiva, e aí se na nova convenção coletiva excluiu-se algumas gratificações, alguns abonos, já tem essa autorização prevista na convenção. Em relação a bônus, é isso, Mário? Porque a partir da reforma, você pode conceder alguns abonos, alguma gratificação, e ela não integra a remuneração, não é isso? Prêmio, ajuda à alimentação, ajuda de custo, diário para viagem. Já existiam essas regras, porque acrescentou-se outras que são novidade. Porque gratificação ou premiação sempre teve natureza salarial. E a lei está dizendo agora não tem mais. A regra da natureza salarial no contrato sempre foi a seguinte: tudo que é pelo serviço prestado é
de natureza salarial. Mesmo que não tenha nomenclatura salário, se eu estou ganhando aquela verba por conta do trabalho que eu estou prestando, é o salário. A diferença que essa reforma traz é que ela diz, olha, agora eu posso ter prêmio, que também decorre do trabalho prestado, sem critério nenhum, e a lei está dizendo que não é mais uma verba de natureza salarial. Ela pode ser dada com bem, com serviço ou com dinheiro, e pode ser habitual. A MP alterou o critério de pagamento para 2 vezes ao ano apenas, mas não sabemos se a MP vai se manter nesse critério. Mas ele está modificando a forma de pagamento dos trabalhadores, porque se permanecer essa regra, no futuro, ao invés de dar aumentos salariais para os meus empregados e pagar melhores salários, que tem toda a natureza tributária, eu substituo isso por premiações. Agora tem uma outra questão. Existem já premiações, gratificações de cargo de confiança que a própria MP tratou de esclarecer que elas continuam com natureza salarial. Só esse prêmio que não tem nenhum critério, que é o bel prazer do empregador, que ele pode dar para um, ou para todos, ou para alguns, é que teria essa característica de não ter natureza salarial. E pode ser suprimido. Não, aí é o bel prazer, pode ter esse mês, pode não ter no outro, pode ter todo mês. Agora, o problema é que se a periodicidade de 6 meses prevalecer, aí ela vai ficar com, a gente já fazer com as PLRs, só distribuir a cada 6 meses. Que era uma regra da participação dos resultados, né? Que as convenções traziam essa possibilidade da empresa pagar para o empregado, né? Remunerar aí a produtividade. Só que a participação em PLR, a participação nos lucros e nos resultados, deveria ser uma vez por ano ou semestral, né? 2 vezes ao ano. E agora com a possibilidade de prêmios e gratificações, também é uma forma, seria uma outra viés aí, né? Bem paralela à participação nos lucros, com menos formalidade. Então seria, e isso vem de encontro a muitas empresas tinham também dificuldade de implantar o PLR. Né, de procurar o sindicato para estabelecer quais seriam as regras que iriam, quais seriam os critérios de apuração para a distribuição dos lucros. Né? Agora, com essa possibilidade de gratificação extrema, a princípio você não precisa estabelecer nenhum critério, né, para apurar, e você pode fazer essa divisão aí de forma mais tranquila. Né? Você pode, então, entre aspas, seria um PLR, pagar alguns benefícios em dinheiro, que coisa que antes não poderia, tipo vale transporte, vale alimentação, isso está autorizado. Cesta básica, vale combustível. Isso já não havia. Isso está autorizado para a reforma. Assim, a única restrição é para alimentação, não pode ser dinheiro. Porque você não tem garantia que vai ser utilizado com aquela finalidade de alimentação. As outras, ajudas de custo, transporte, aluguel, o que eu quiser. E não tem risco de ter natureza salarial. O maior risco era com a Previdência de tributar isso. Agora a 8.212 foi alterada por conta disso também. De que não entra mais na base de cálculo. Então a legislação do plano de custeio da Previdência também foi alterada pela reforma trabalhista. Então já está excluído o item A, B, lá, C, D dessa base de cálculo. Esse prêmio citado, pode ser até 2 vezes no ano, ele não pode ser substituído pela PLR, né? Quando ela estiver na convenção. A questão é a seguinte, não. Se você tem obrigação de PLR pela convenção, você não pode trocar, a não ser que ela traga essa previsão. Esse prêmio, qual é a condição dele? Que o empregado tenha apresentado um desempenho acima do esperado por você, empregador. Qual é o desempenho acima do esperado? Sei lá, chegou no horário, não atrasou, não brigou comigo, não me xingou. Qualquer coisa que você quiser dizer que foi acima do esperado. Pode estar na produção maior ou pode ser um critério totalmente subjetivo, seu.
e eu gosto mais de você, então eu dou para você, não gosto dele, não dou para ele. Não tem essa obrigatoriedade de vincular todo mundo e não tem a obrigatoriedade de ser pago 2, 3, 4, 10 vezes e você continuar pagando depois. Como a lei originalmente dizia que podia ser mensal, a preocupação na MP foi essa, de que eu vou tirar, inclusive, uma carga tributária da folha, porque eu vou substituir todos os outros encargos trabalhistas que refletem no contrato por essa premiação. E aí eles restringiram para 2. Precisa ver se vai manter ou não. Mas ainda 2 é uma ferramenta motivadora, vamos dizer assim, se você quiser incentivar algum empregado. Lisandra? Vou fazer uma pergunta para o contexto, mas eu não sei, não ficou claro para mim. Por exemplo, a convenção falava esse ano que tinha que pagar plano de saúde para todos os funcionários. Chegou no ano seguinte, que vai acontecer, não precisa pagar mais. É direito adquirido? Eu posso tirar? Não posso tirar? Como é que fica essa situação? Não tem direito adquirido aí. Não. As normas coletivas, elas não possuem aquela cláusula de irredutibilidade ou de não prejudicialidade nas alterações, porque ela é negociada coletivamente. Então, essa característica de negociação do empregado direto com o empregador, que em tese existe uma presunção de vício ou de se sujeitar à alteração imposta porque eu dependo do emprego, quando ela é estabelecida de forma coletiva, não existe. Então, se houver uma alteração em perros de uma norma, antes eu garanto, depois não garanto mais, a empresa ela concedia porque a norma permitia, ou exigia, na verdade. E agora a norma não exige mais, ela não precisa manter. Ela pode, mas ela pode fazer qualquer tipo de acordo. Agora você vai pagar os seus dependentes, ou você vai custear 80%, que para o empregado acaba até sendo mais vantajoso do que ele contratar diretamente, às vezes. Nós estamos já quase terminando. Tem mais 2 questões aqui, pelo menos, que eu tenho. O aviso prévio concedido pelo empregado e ele não consegue conceder os 30 dias. Ele pediu a demissão e está dando o aviso de 30 dias e não consegue cumprir. Pode ser descontado esses dias que faltam da rescisão? Claro. Ele é obrigado a conceder aviso prévio. Ele é obrigado a cumprir a jornada no aviso prévio. Se ele faltar, se ele sair mais cedo, se ele simplesmente não aparecer, a empresa pode descontar. É porque existe um sindicato que entende o seguinte, que só pode descontar os dias que ele trabalhar. Tipo assim, os dias que ele não trabalhar não poderia. Que seria então, sempre ele vai ter o direito de sair a hora que ele quiser. Tem cabimento. Não, claro que não. Tem nenhum amparo legal esse entendimento. A empresa pode fazer desconto e ponto. Então vamos para a última. Se não tiver dinheiro, se ele arrumar um emprego, eu pedi demissão. Não. Ele só está desobrigado de cumprir o aviso prévio que ainda falta se foi eu, o empregador, que demiti ele. Se foi o inverso, a presunção é de que ele já tem um emprego em vista. Aí ele tem uma obrigação contratual com a minha empresa. Eu não posso sair hoje e deixar o meu empregador na mão. Se eu fizer isso, eu tenho uma consequência. Qual é? Pagar uma multa, que é o aviso. E ele pode ser descontado de qualquer verba da rescisão ali? Há uma controvérsia, mas aí como nós temos o limite, a controvérsia é que é só dos dias, do saldo de salário. Só. Mas como nós não vamos ter outra oportunidade de cobrar, a orientação é desconto, porque está dentro do limite de um salário. Tá, a última aqui, pelo menos depois quem quiser ficar mais, tirar mais dúvida, né? O Otávio vai estar aqui batendo papo, se ficar aí mais um pouco. Ele não deve ter compromisso agora, não sei. Eu não. Como funciona a nova modalidade de rescisão por acordo, que ele falou rapidamente, mas vamos. Empregado recebe a multa integral recolhida e o saldo do fundo de garantia recebe 80%.
e fica com os 20 a retirar futuramente, não perde, tem direito ao seguro-desemprego? Bom, tem uma figura nova aí para rescisão de contrato, né? Rescisão por acordo, que é para... finalidade é acabar com aquele jeitinho brasileiro, né? Que tinha... O empregado quer sair, sacar o fundo de garantia, entrar no seguro-desemprego e a empresa, né, simula a rescisão por dispensa, devolve os 40%, era essa a prática. Fraude. Como aumentou-se fraude? E a consequência da fraude era a seguinte: se o empregado é flagrado, devolve o seguro-desemprego, devolve o FGTS sacado, responde a uma ação penal, fica suspenso pelo sistema do seguro-desemprego por 16 meses. Se é o empregador que é flagrado nessas circunstâncias, que é um conluio entre os dois, ele também responde a uma ação penal e paga uma multinha de R$80 mil. Então, era essa a consequência. Isso já existia. Não, pessoal, isso tem que ter muito cuidado. Quando acha que pode fazer um acordo, agora vai poder, né? Então passou o problema. Mas então vamos dizer, aquele acordo irregular que era feito, o risco era enorme. Era enorme, era uma fraude. Embora eu acredite que esse acordo que está proposto agora também não vai acontecer com frequência. Por quê? O empregado só vai sacar os 80% do saldo que existe lá, então 20% permanece no sistema, que só vão poder ser acessados com as outras hipóteses de saque, de movimentação da conta, que é na aposentadoria, que é na construção de uma casa pelo sistema financeiro, que é na existência de uma doença grave, que até no falecimento. Então fica lá guardadinho, ou quando ficar inativo, né? Se ele sair do sistema de fundo de garantia, ficar mais de 3 anos sem depósito. A empresa paga 20% do saldo do fim rescisório, então ele vai ter acesso aos 20% ao invés de 40%. Então cai pela metade aquela indenização, fica só 20%. Só que o problema maior da história é que o empregado também não tem acesso ao seguro-desemprego. Então, para isso acontecer, na verdade, é aquela situação onde o empregado está precisando sair, o empregador também está querendo que ele vá embora, não quer ir lá, e ele sai de uma rescisão mais barata para todo mundo ali. Porque se não for esse caso, o empregado não vai pedir isso. Acho que seria mais assim caso de relação de desgastada mesmo, né? É uma relação de desgaste entre empresa e empregado, e é que eu vejo essa possibilidade do acordo aí cair como uma luva, né? Porque caso contrário... Aproveitando que falou em fraude, e quando a empresa contrata o empregado e ele foi demitido recentemente e quer continuar o seu emprego e quer ficar sem registro? Bom, isso com o E-Social é impossível, né? Acontecer, porque se acontecer, bom, é fraude do mesmo jeito, traz todas essas consequências, porque essas penalidades todas de ter que devolver o que recebeu, de ser suspenso, de responder a ação penal, a reforma não mudou nada, isso continua existindo. Ela criou uma outra figura. O que a gente percebe é que existe uma prática na cultura brasileira de querer levar sempre vantagem sobre o Estado que sempre dilapida o patrimônio. Então, se eu posso pegar um pouquinho do Estado, que na verdade é da gente mesmo que está pegando, ele vai pegar. Então, eu posso ficar sem registro aí para continuar recebendo o seguro-desemprego, e todo mundo está de saco cheio do Estado e acaba aceitando. Na prática, é uma fraude, é um crime, todo mundo está envolvido, todo mundo vai responder, mas todo mundo está sofrendo também, porque é o nosso imposto que está indo. Bom, para terminar mesmo, reclamatória trabalhista, vai ter mais, vai ter menos? Espero que tenha menos. A tendência da reforma é essa. Mas se tiver menos, não é prejudicial para a tua atividade, para a tua empresa? Não vejo assim. É o que nós comentamos no início, é uma mudança de cultura e de comportamento de uma atividade contenciosa por uma atividade preventiva, de assessoramento. Então, é um trabalho de mais qualidade. Tem talvez essa característica. Mas é imediato? Não. Porque vai suscitar conflitos. Então, talvez a próxima geração de advogados, daqui a 40 anos,
conviva com esse mundo do trabalho mais harmonioso, mas a tendência, a proposta da reforma é para levar esse grau de entendimento, porque o seu trabalho custa muito caro. Você acha que a justiça do trabalho ela vai ser menos paternalista depois dessa previdência? Ela já foi mais. Bom, eu estou há 35 anos na área. Então, 25 como advogado, 10 anos no DP. Eu já vi uma justiça muito mais paternalista do que é hoje. Hoje ela já consegue trabalhar melhor, mas é ainda questão de formação. O que nós percebemos é que os julgadores ainda julgam conforme a formação de cada um deles. Então, se ele tem uma ideologia mais pró-empregado, ele tendencia o julgamento para esse resultado. E a outro lado, a mesma coisa. Onde então está o ponto de equilíbrio? Está nos tribunais superiores, que vem flexibilizando a aplicação da lei, ao invés de trazer uma rigidez maior. Mas isso não é sempre uma verdade, porque da mesma forma que ele solta de um lado, ele aperta do outro. Então, no caso, por exemplo, das férias pagas fora do prazo, que poderia ser uma situação flexibilizada, eles estão trazendo o atendimento ao pé da letra de que eu posso, ter que pagar em dobro se eu paguei um dia depois do prazo. Que prejuízo eu trouxe? Não importa, tá? Depois do prazo não pagar. Mas em contrapartida ele fala, por exemplo, que eu posso flexibilizar a jornada, eu posso reduzir salário, se for feito assim, feito assado. Por exemplo, aqueles processos trabalhistas imensos que recheavam um monte de coisa, que dá valores absurdos. Eu acho que isso acaba. Hoje, até o Júlio estava comentando, nós temos algumas sentenças do Paraná já. Tivemos outros pelo Brasil afora, mas lá no Paraná o pessoal está aplicando a regra da sucumbência a todo vapor. Então o empregado está pedindo 100 mil, aí ele ganha 2 mil, ele paga o empregador os 2 mil, mais os honorários do advogado lá de 5% até 15% sobre os 2 mil, mas o empregado paga dos 98 que ele perdeu, 5% de honorários para a outra parte, que fica mais caro do que ele ganhou. Isso já está sendo. A regra da lei nova é que ela tem eficácia imediata a partir da vigência dela. Então ela atinge todos os processos que estão tramitando no momento que eles se encontram. Se os processos, mesmo distribuídos antes, foram julgados na vigência da nova lei, aplica a regra nova. E é isso que tem que se aplicar pelo judiciário. Isso já está acontecendo. Então isso pode ser um freio também, de ter menos ações, ou ações menos, O que a gente tem visto, principalmente nos meios de comunicação aí, é que houve uma redução de ajuizamento de ações trabalhistas a partir de novembro, Mas essa redução tem uma explicação, porque também houve um aumento do ajuizamento de ações antes da entrada em vigor da medida provisória, Então, na verdade, não é possível dizer ainda que houve realmente uma redução das ações trabalhistas. Por outro lado, como a gente estava conversando também, agora os pedidos serão formulados de forma mais racional, Então, pode ser que a gente não tenha mais aquelas ações com pedidos sem fundamento, astronômicos, O empregado recebeu lá vale-refeição, horas extras, ele entra com a ação trabalhista pedindo tudo aquilo que ele já recebeu e algo mais. Então os pedidos são feitos sem às vezes muito critério, A partir de agora, os pedidos terão que ser mais racionais, justamente por conta da questão da sucumbência também, Que nesse caso, para a ação, o empregado atribuiu à causa lá um valor de R$70 mil, estamos fazendo a liquidação do processo, vai dar em torno aí, a condenação da empresa em torno de 10 mil, quer dizer, ele teve um proveito econômico de 10 mil, então a empresa vai pagar honorários educativos de 5%, 10% nesse caso. E o juiz arbitrou, ele vai ter que, dos 70 que ele pediu, ele teve um proveito de 10. Só que o juiz determinou que os honorários de sucumbência sejam cobrados em cima do valor do pedido dele. Então ele vai ter que pagar honorários de sucumbência de 10%
dos 70 mil. Então ele está tendo um proveito econômico de 10 e vai ter que pagar 7. Né? Então, por conta disso, os pedidos agora passam a ser feitos de forma mais racional mesmo. Que ótimo, né? Bom, pessoal, nosso tempo praticamente se esgotou, deu certo o tempo em relação às nossas dúvidas. Se vocês tiverem mais alguma coisa, depois a gente pode passar e-mail para nós, que a gente repassa para o Otávio. E a gente queria agradecer muito a presença de todos vocês, principalmente do Júnior e do Otávio, que se dispuseram a vir aqui e passar essa monte de informação para nós, como foi importante, né? E queremos agora, vocês querem falar alguma coisa para fechar? Nós estamos falando de um ponto que acabou passando, que dá muita dúvida ainda, né? 58 da CLT é o que fala da hora íntegra, que existia e agora não existe mais. Então, todo percurso que o empregado cumpre da casa até o trabalho, na verdade o termo da lei agora é efetivo trabalho. Então, se o empregado sai de Marília para iniciar o posto de trabalho lá em Bauru, todo esse tempo que ele gasta aqui não é mais tempo de trabalho. Isso é bom, hein? Só que tem uma outra questão. A regra previdenciária para trajeto não se altera. A cobertura para acidente de trabalho continua a mesma. Se ele está no trajeto entre a casa e o trabalho ou vice-versa e sofre um acidente, continua sendo acidente de trabalho. Só o tempo, se ele é transportado pelo empregador, se ele vai a pé, do jeito que ele vai não interessa, não é mais tempo de jornada. Não é mais possível acrescentar a jornada de trabalho. Até, aproveitando que essa mudança, fazer um comentário aqui e pedir a confirmação de vocês. O tempo do intervalo de cafezinho também, né? Tempo de cafezinho fora do horário de intervalo não é tempo de intervalo. É um intervalo especial que o empregador está dando para o empregado. Eu tenho uma obrigação de dar 15 minutos de intervalo. Se eu dou mais no cafezinho... Não tem obrigação de dar 15. Não, se eu trabalho, se eu tenho uma jornada de 6 horas, tem que ter 15 minutos de intervalo. Aí sim, mas se eu não tiver... Você tem uma jornada de normal... De uma hora com uma hora de intervalo. E tem um intervalo de café que é especial. Você deu uso e costume, vai. Pelo que eu entendi, hoje você poderia exigir esses 15 minutos a mais extensivo na jornada, porque aquele horário não é um horário obrigatório. Então, o problema é que quando você concede intervalo acima do limite, ele vira hora de exposição. E aí, se ele implica numa extensão da jornada além do que ele teria que sair, significa que ele tem que ser remunerado. Porque o limite máximo eu não posso ultrapassar. Esse é o problema. E cada caso vai dar uma solução diferente. Tem que olhar o caso concreto. Mas em tese é o seguinte: o intervalo do cafezinho não é o intervalo de jornada, intra-jornada. É um plus a mais. Não é intra-jornada. Seria mesmo, pelo que eu li, sei lá, comentário que eu li, que esse tempo você poderia crescer na jornada para ele compensar. Que Tem não com uma condição. Trabalhou, porque agora é tempo de trabalho, né? Não é se tiver disposição. Né, calma. Não me matem, não, calma. Aquele horário do cafezinho lá, nós estamos tendo que esticar meia hora aqui agora, tá vendo? Você vai pegar uma mercadoria, aí não pode entrar naquele momento. Aquele período que ele está parado, esperando para ser carregado. Tempo de espera. Aí é a hora de trabalho. Não. É uma hora de trabalho com uma remuneração totalmente diferente. Motorista tem uma legislação própria, 13.103 de 2015, que vai dizer que esse tempo que ele fica esperando para carregar é tempo de espera. Você tem que, inclusive, indicar ele de forma separada no controle de jornada, porque o motorista tem o tempo de direção e o tempo de espera. O tempo de espera vai ser remunerado com 1/3 do valor da hora normal de trabalho.
Então ele ganha um terço da hora de trabalho, não é da hora extra. Então se a hora custa R$15, a hora extra dele é 50%, custaria R$22,50. Se a hora custa R$15, a hora de um terço de espera custa só R$5. É isso que ele tem que pagar na hora de espera. Exato, só que tem que ser registrado. Não é que tem que ser, é obrigatório o registro. Tá, desculpa, João Mário, sobre o cafezinho. Tem um contrato de estagiário de 6 horas. Isso. A faculdade pediu para a gente quis dar 15 minutos para ele fazer, ele preferiu fazer 6 horas direto. Sim. Mas aí para comelar tal, 15 minutinhos. Então foi feito um contrato com 15 minutos a mais. Aí normal. O intervalo não é tempo de trabalho. Não é. O intervalo obrigatório, ele é tempo fora da jornada. Tanto que se você trabalha 8 horas por dia, tem direito a 1 hora de intervalo, você trabalha 8 horas na parte da manhã, das 8 ao meio-dia, almoça do meio-dia às 3 e trabalha mais 4 horas para completar 8. Se a jornada é de 6 horas, tem que ter 15 minutos. O estagiário não precisa ter intervalo nenhum, porque ele não tem direito a intervalo, porque não aplica CLT a ele. Mas se você quer dar, ele precisa trabalhar 6 horas. Então, se dá 1 hora para ele, ele vai ter 3 horas de manhã, 1 hora de intervalo, mais 3 horas de tarde. Tudo bem, mas aí você tem que registrar que ele tem 15 minutos. Entendeu? Colocar no contrato, né? Fala aí. Não? Estagiários querem. Ó, pessoal. Júnior. Júnior e o Barão velho combinando, né? Vai lá, Júnior. Vamos encerrando. Bom, eu só queria agradecer a oportunidade, o convite do Mário, e sempre que a gente tem a oportunidade de rever amigos, de rever pessoas, né, isso traz uma grande satisfação. Eu fico muito contente de poder estar aqui hoje, inclusive revendo uma colega de faculdade que há muito tempo eu não vi ali, olha, Camila. Falta você dar o nome agora. Então isso é muito bacana, né? A gente tem que valorizar esses momentos e essas oportunidades. Eu agradeço, Marco. Obrigado. Isso aí. Que ótimo. Sabe? Também queria agradecer a oportunidade. Para nós que estamos na área, é sempre bom poder trocar ideias. Né? E o importante desse tipo de evento é esse, trocar experiência, porque nós também ganhamos muito com essa troca de informações. Não é só nós para vocês, né? É uma troca realmente. E agradecer o convite, né? Eu comecei lá no Context, meu primeiro emprego, já disse aqui. Sou eternamente grato, né, por tudo que eu aprendi lá e continuo ainda podendo contribuir de alguma forma. E se tiver outros encontros desses, eu e o João, a gente vem junto. Então, liberado. Obrigado a vocês dois. E vou pedir para o pessoal dar um mimo para vocês. Vocês merecem muito mais que isso. Mas olha só aí. Seria... A camisa do Palmeiras. A camisa do Palmeiras, Julião. Você apareceu mesmo com o flor, né? Obrigado, pessoal. Até a próxima.